Tiago, você quer falar alguma coisa antes de iniciar? Não, eu queria, na verdade, perguntar mais em função do último conteúdo que a gente disponibilizou e conversamos com vocês aí há 2 semanas atrás, saber se houve ficou alguma dúvida, se o material ficou bem explicado, enfim, vocês conseguiram evoluir bem com esse conhecimento, né? Ou se há alguma questão pendente do nosso último encontro. Eu não sei, os outros eu não consigo dizer nada porque ainda não cheguei a ver o vídeo, né? Estávamos há pouco tempo a conversar, inclusive, então não tive acesso ainda ao vídeo. Eu por acaso não fiquei com nenhuma dúvida e no dia em que tivemos pude esclarecer as dúvidas que tinha. Acredito que foi bem didática até a forma como foi apresentada e pronto, né? Acredito que não, pelo menos do meu lado, não tenho nenhum comentário adicional. Conseguimos perceber como é que tudo funciona, a forma como a NEC trabalha e organiza também a documentação do próprio repositório e pronto, acredito que estamos prontos pelo menos estou pronto para a parte prática e ansioso, inclusive. Perfeito, Pedro, obrigado. Então, não tendo dúvidas, a gente parte aí para o conteúdo de hoje. Tiagão, está contigo. Bom, pessoal, hoje nós vamos ser um pouco mais prático no que se diz respeito às funcionalidades, usabilidade, navegabilidade da ferramenta do DSpace. A gente vai mostrar como criar uma comunidade, uma coleção, realizar um depósito, criar um usuário, criar grupos de usuários, grupos também, e adicionar usuários. Então a gente vai trazer hoje o nosso treinamento ele vai ser um pouco mais dinâmico, mais ainda, né, do que foi o primeiro, por ter mais esse aspecto mais prático, né, vocês verem como realmente a ferramenta funciona, e já na versão atualizada. Então a versão que a gente vai mostrar é a versão 7.3, então tem alguma diferença ou outra, só de uma funcionalidade ou outra, mas nada que traga prejuízo na aprendizagem. E na hora que fizermos a instalação da versão mais recente, que vai ser a 7.5, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper à vontade, tá? Esse é um dos nossos layouts que foram desenvolvidos por nós, né? Então, é um ambiente mesmo de treinamento então, todas as funcionalidades que vocês irão precisar, ela vai estar aqui, tá? Então, eu vou sair da ferramenta e vou logar novamente. Ela é bem intuitiva, né? Para fazer o processo de login. Bom, essa é a página principal do repositório. Aqui a gente tem algumas comunidades criadas, né, de exemplo, mas a gente vai criar 1 ou 2 comunidades, subcomunidades e coleções também, para vocês verem como é que funciona o processo de poder editar essas comunidades, essas subcomunidades, essas coleções, atribuir permissões, papéis para essas comunidades e coleções e subcomunidades também. Então, do lado esquerdo aqui, vocês podem notar que é o painel da administração. Então, esse painel da administração, ele vai exibir ou não funcionalidades especificamente de acordo com o perfil do usuário, né? Então, essas ferramentas que tem aqui, do lado esquerdo, é para quem tem o perfil de administrador do repositório. Então, quem tiver um perfil de revisor, então, vai estar reduzido, então não vai aparecer outras ferramentas, apenas a ferramenta, esse campo de novo e editar. Se for um aluno que for para fazer ou um pesquisador que for para submeter também, então não irão aparecer todas essas ferramentas, apenas algumas ferramentas, e justamente a ferramenta de submissão e esse campo especificamente. Isso traz uma segurança também, e isso é definido de acordo com, ou você pode atribuir o papel para a coleção, ou subcomunidade, ou para a coleção especificamente. Então, digamos que o Euclides deseje fazer uma submissão de um artigo, e ele seja só um aluno, né? Então, simplesmente ele vai vir clicar aqui e ele vai estar
especificamente dentro dessa coleção de artigos. Então, ele só vai conseguir submeter dentro dessa coleção. Então, de nenhuma outra ele pode submeter. Isso pode ser trabalhado individualmente ou em grupos, tá? Então, tem essa característica de você sempre estar utilizando grupos ou acessos de acordo com o perfil do usuário, né? Bom, se você for criar uma comunidade, então basta vir aqui em nova, em comunidade, e aí criar uma nova comunidade no nível superior. E aí a gente precisa lembrar que a comunidade dentro das instituições sempre vai ser, dentro do organograma, né, que for definido, sempre é o setor, departamento de maior nível hierárquico, né? Então, dentro das universidades, né, isso pode ser compreendido como a reitoria, mas a reitoria ela pode não ser também uma comunidade, né? E isso pode ser departamentalizado. Então, os departamentos, núcleos, né? Ou programas de graduação, de pós-graduação, isso vai depender, variar de instituição para instituição, a nomenclatura, e de forma subsequente virão os de menores níveis, né? Então, tudo que é produzido de acordo com um programa ou os cursos dentro dos centros sociais, os cursos ou departamentos, né, podem ser as subcomunidades e os cursos, eles seriam as coleções, né? Então isso vai depender muito também da forma que a instituição deseja. A gente tem o hábito de propor sempre o acesso à informação em até 2 cliques, né? Então, quanto menor passos o usuário tiver para ter acesso à informação no aspecto de navegabilidade, sem pesquisar por cliques, melhor ainda, né? Isso torna menos cansativo o processo de pesquisa dele, de navegabilidade dele também, se torna mais fluido, né? Então, eu vou criar uma comunidade. Então, digamos que seja a Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, por exemplo, né? E aqui dentro a gente pode colocar uma descrição curta, né? O que é que contém dentro dessa comunidade de centros de ciências sociais e aplicadas? A gente também pode adicionar notícias, tudo em formato HTML, né? E depois é bem simples esse processo, e submeter. Pronto, nós criamos uma comunidade, e essa comunidade ela já vai aparecer aqui, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Dentro desse Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, que são as comunidades, nós podemos ter 2 níveis, as subcomunidades e as coleções, tá? E nunca uma comunidade, que é o nível maior, hierárquico, ele pode ter objetos depositados diretamente, né? Isso quebra um pouco a lógica do DSpace, e também no aspecto organizacional do conhecimento da informação, isso você acaba criando esse processo hierárquico. Então, isso não vem a calhar de maneira positiva, né? Tiago, eu gostaria agora de criar uma subcomunidade ou uma coleção. A gente vai trabalhar de forma bem paulatina mesmo. Então, a gente vai começar criamos a comunidade, e agora nós podemos criar uma subcomunidade, né? Então, vem aqui também em nova comunidade. Você pode pesquisar a comunidade que você criou. Então, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Então, só é clicar e perceba. Criar uma subcomunidade para a comunidade Centros Sociais Aplicadas. E se você vai criar, então você coloca lá. Então, departamento e serviço social, por exemplo, né? Mas aí você também poderia atribuir o curso, né? Então, isso vai ficar muito a critério de acordo com o organograma da organização, né? E aí você também pode atribuir uma descrição curta para essa subcomunidade. E criou. Então, percebam que aqui ele já começa a ter o link, né? A comunidade e a subcomunidade. Comunidade e subcomunidade. E dentro dessa subcomunidade, nós podemos criar as coleções, né? E essas coleções, elas podem ser curso, ou elas podem ser e também já a tipologia documental que é produzida, né? Então, digamos que eles tenham aí TCC, e se desejassem tese, dissertação, caso tenha, né? Produtos educacionais, né? E assim sucessivamente. Tiago, mas o departamento de ciência social. O que é que contém dentro desse departamento de ciência social? Você pode ter essas coleções, como eu falei, sendo os cursos, né?
ou essa subcomunidade já ser o que contém serem os cursos do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Então a gente vai criar agora uma coleção, né? Então, eu posso vir aqui, se eu estiver com ela aberta, ou eu posso vir aqui novamente, né, sair dela e criar. Se eu já estiver na aba aberta do Departamento de Serviço Social, quando eu clicar em coleção, automaticamente ele já identificou que eu quero criar uma coleção para comunidade, Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Departamento de Serviço Social. Então, cliquei e aí eu vou criar uma comunidade, uma coleção, né, dentro da subcomunidade Departamento de Serviço Social. E aí eu vou colocar curso de serviço social. E você também pode atribuir descrição curta ou não. Aí você ainda tem as entidades relacionais, né? Que essas coleções elas também podem ser entidades relacionais. Então pode ser as publicações, as pessoas, projetos, a organização, um jornal, um volume, enfim. E submeter. Então nós temos aqui Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Departamento de Serviço Social e curso de Serviço Social. E dentro do curso de Serviço Social, eu ainda posso criar outro nível, né? Uma outra coleção, para dizer o que é produzido nesse curso. Ou não, porque esse nível ele pode ser antecipado, que aí ao invés, onde eu tenho lá Centro de Ciências Sociais Aplicadas, eu tenho o curso já de Serviço Social. E dentro do curso eu já digo que eu produzo TCC, produtos educacionais, materiais instrucionais, então, e assim sucessivamente. Professor Felizardo, me diga como seria a organização hoje do repositório aberto angolano. Ok. Ele teria o ministério, como provavelmente seria a comunidade superior. Depois, as subcomunidades seriam as faculdades, por exemplo. Escola Superior Pedagógica do Bengo seria uma subcomunidade. Escola Superior Pedagógica do Bengo. A comunidade seria ministério. A comunidade pode ser as escolas, porque a gente já sabe que o ministério é quem faz a controladoria disso. Ok, né? Perfeito. Então, uma comunidade seria, por exemplo, Escola Superior Pedagógica do Bengo. Escola Superior. Esse é aquele trabalho que a gente falou que não é fácil de montar essa árvore, né? Escola Superior Pedagógica do Bengo. Do Bengo. Isso? Perfeito. Isso. Falta um E no isso. Pronto. Perfeito. Nós temos a primeira comunidade. Perfeito. Né? Escola Superior Pedagógica do Bengo. Ok. Como é a organização, o organograma dentro da Escola Superior Pedagógica do Bengo? Você tem lá os departamentos. Isso, sim. Ou você tem os centros, como eu fiz aqui um exemplo. Isso. Né? E depois vem os departamentos, depois dentro dos departamentos vem os cursos. Perfeito. E depois, então aí, me diga como seria. Dentro da Escola Superior Pedagógica do Bengo, qual o próximo nível hierárquico? Uma subcomunidade. Ou seria o Departamento de Ciência da Educação, Departamento de Ciência da Educação. Certo. Departamento de Ciência da Educação. Isso. E depois teríamos também, por exemplo, Centro de Investigação Científica. Aí seria a subcomunidade ou seria... Ele está no mesmo nível do departamento. Pronto, então vamos lá. Ele também é um departamento, só tem uma outra nomenclatura. Em vez de chamar departamento, chama centro. Pronto. Centro de Investigação Científica, né? Centro de Investigação Científica da ESP Bengo. Da ESP Bengo. Isso, Bengo. Perfeito. E aí, se quisermos, podemos incluir mais um departamento, né? Claro. Sim. E aí tem também o Departamento de Letras Modernas. De Ciências Exatas. Né? Departamento de Ciências Exatas. Tá, vamos esquecer o Euclides, né? Pronto. Vamos ajeitar o Euclides. Departamento de Ciências Exatas. Vamos lá. Perfeito. Acho que tá bom por enquanto. Doutor Sacaneto estava aí. Pronto. Então vamos lá. Dentro de cada. Agora falta o Departamento de Letras Modernas. Pronto, para satisfazer, né? Mas já está aí o centro, doutor? Não? Não. O centro é uma coisa, né? E o departamento é outra. De ciências. Não, letras modernas. Departamento de Letras Modernas. De Letras Modernas. Isso. Perfeito. Pronto. Agora, todos satisfeitos.
Falta mais Isso. alguém, não, né? Tranquilo. Pronto. E aí, dentro dessas subcomunidades, né, nós já entendemos que a Escola Superior Pedagógica do Bengo, ela tem esse modelo organizacional, né? Sim. Então, dentro dela, de cada departamento desse, como é a divisão? Como é que segue esse fluxo organizacional? Ok. Podemos experimentar o Departamento de Ciência da Educação. Vamos lá. Ok. Estamos nele. Isso. Aí o fluxo estamos a pensar em termos de quê? De áreas. Então nós vamos ter, por exemplo... Então, só me fale, e aí depois a gente tenta aqui, Ok, perfeito. de forma acelerada, tentar trazer esse resultado de forma mais otimizada. Ok. Diga. Dentro do departamento nós temos outros cursos. Temos o curso de pedagogia, temos o curso de ensino primário, Ok. temos o curso de psicologia. São 3 cursos dentro desse departamento. Ok. E dentro de cada curso, o que é que tem, que contém ainda? Não, dentro de cada curso teriam Mais nada. as linhas, né? Mas não, mais nada. Pronto. Pronto, perfeito. Pronto, perfeito. Então a gente já chegamos nas coleções. Ok. Né? E o que contém dentro de cada coleção, né? Que são as tipologias, é o que eles produzem lá, né? Então vamos lá. Então nós vamos em coleção, Departamento de Ciência da Educação. Então você tem qual o curso? Pedagogia. Pedagogia. Ok. O curso. Isso. Depois temos psicologia. Então temos psicologia. Isso. E temos ensino primário. Pronto, psicologia. E temos também ensino primário, não é isso? Exato. E aí, o que acontece? Essas são as coleções. Né? Isso. Dentro de cada coleção, eles têm um tipo de produção. Então, elas podem ser iguais ou distintas. Isso. Né? Sim. Então, a pedagogia, qual é o tipo de produção? Qual a tipologia documental que eles... Ok. Aí teríamos monografias e teríamos relatórios. Será que é porque não tem maiúscula, inicial maiúscula, não é isso? Não era para ser isso. Isso quer dizer que é possível colocar uma coleção dentro de uma coleção, Tiago? É Thiago, possível você... Oi, Thiago, acho que tá... Não, então, escolhe primeiro a comunidade onde você quer colocar a coleção. Aí você vai buscar pela comunidade. Procurei por pedagogia, ele não tá encontrando, é isso? Seria departamento, não? Ciência da Educação. Ok, sim, primeira escola, ok. Não, mas aí eu vou criar uma... Peraí, deixa eu voltar aqui. Comunidade, parece, né? Uma atualização da página não ajudaria? Thiago, entra lá na pedagogia, por favor, só por desencargo. Ela já é coleção, porque você criou Ela já como é coleção. Ela já é isso mesmo. Por isso que o Euclides perguntou ali se poderia ter uma coleção dentro da coleção. Deixa eu só apagar, Na verdade, não pode, não, né? Não pode, Deixa eu apagar isso aqui. Escola Superior do Bengo. Pedagogia. Monografia. Pronto. Isso aqui depois a gente apaga. Bom, aí a gente tem a Escola Superior, Departamento, né, e Pedagogia, e a coleção da comunidade Pedagogia, como a monografia, né? Então, quando o aluno clicar aqui, automaticamente ele vai ele vai ver as submissões que tem dentro da coleção, né, de pedagogia, né? São as monografias, o que já foi produzido, né? Agora vamos fazer um teste de submissão. Ele pode submeter já clicando aqui direto, né, dentro da própria coleção e vindo aqui e coleção e item, tá? Automaticamente o primeiro que ele vai aparecer é a pedagogia, né? É justamente o depósito dentro daquele departamento, né? Então,
não tem como ter erro ele fazer esse tipo de submissão, né? Então a gente tem o autor, né? Então cada instituição tem uma forma de fazer a entrada desse autor, né? Vou botar aqui de forma genérica mesmo. Aí pode adicionar outros autores, caso tenha mais de um, né? E aí o importante, cada campo ele vai ter uma forma, uma instrução dizendo qual é a forma correta de adicionar o nome desse autor, né? Se é pelo último sobrenome, se é ou não, né? Então isso vai depender da regra de cada instituição ou que for estabelecido pelo próprio repositório, na política do repositório, né? Então aqui nós temos o título, né? Então, gestão de repositórios, pessoas de bibliotecas mesmo, pronto. E aí, em outro a order title, se fosse um título em língua estrangeira, alternativo, caso isso seja uma regra para vocês aí também, então, dependendo, é obrigatório ter em outra língua. Mas lembrando, esse formulário, ele é totalmente customizado. A gente vai trabalhar e mapear quais são os campos de acordo com os metadados que devem conter no momento do depósito, tá? Então, esse formulário aqui é um formulário padrão, um default, e ele vai ter campos demais, né, e podem não atender à necessidade da instituição. Então, a gente faz esse trabalho, customização também desse formulário, né? Então, o que é que contém na monografia? Tem um título alternativo em outra língua? Ok. A data da submissão, ou defesa, ou publicação, então isso vai depender. A citação é a forma que você pode também colocar a forma correta, como este documento deve ser citado ou não. Se fosse uma publicação seriada, né, obrigatoriamente você colocaria a série, os identificadores também, principalmente artigos, né? Então você tem aqui o ISSN, você pode adicionar também o RI. Se for um livro, tem o ISBN e assim sucessivamente, né? Então, ele seleciona o tipo de identificador. Se for uma monografia, não vai ter o identificador, claro, a não ser que aí em Angola vocês tenham algum tipo de identificador para as monografias. Tá? Se não tiver, ok, não marca, né? E o importante, cada campo desse também ele é predefinido como obrigatório e opcional, né? Então, o usuário pode preencher. Quando for obrigatório, ele não tem como submeter, né? Se esquecer um campo desse obrigatório, porque e aí posteriormente esses campos também eles serão revisados pela equipe que vai fazer esse processo de revisão, né? É sempre importante que tenha alguém que faça a revisão desses dados que foram inseridos. Por mais que eles sejam coletados, também é possível que tenha esse processo de revisão. E aí o tipo também de documento é uma monografia, mas vocês podem definir também, é uma apresentação, pré-print, tem tese, então outros, enfim. Então, tem outras formas também de você definir a tipologia desse documento, né? Mas isso aqui também, automaticamente, ele já pode ficar preenchido para que não tenha erro. É um vídeo. Então, vai aparecer esse drop-downzinho, mas com a única opção, que seria o formato. O vídeo. É o único formato. Então não tem como ele errar, né? Escolher um formato diferente, né? O idioma também da escrita do documento, né? Se for em português, italiano e sucessivamente, ele seleciona, então, que não seja português. As palavras-chave, né? Então ele pode definir quais são as palavras-chave. Então ele pode definir as palavras-chave. O resumo, né? Ele pode ter o resumo também no idioma que foi escrito o documento e também tem um outro campo do idioma em outra língua estrangeira. No caso dos mestrados e doutorados, geralmente tem agências de alguns têm bolsas, né? Então, e eles obrigam que você coloque quem é a fonte fomentadora. Então, você pode colocar também, existe esse campo. Tem um campo também adicional que você pode colocar outro tipo de descrição desse documento, é uma informação adicional que você queira sobre esse documento, e o campo do arquivo. Então, você pode vir aqui subir, a gente vem aqui em navegar, escolhe um documento, enviado com sucesso. Esse termo da licença aqui é editável, então
pode-se pensar em uma licença para que o usuário consiga ler, compreender que ele está depositando, e ele também, automaticamente ele é um campo obrigatório. Se o usuário não aceitar o termo da licença, ele não vai conseguir fazer a submissão. Ele já diz aqui, cliquei em depositar. Eu não quero fazer o depósito agora, vou fazer outras coisas. Então você pode salvar para continuar depois, né? Então você salvando para continuar depois, eu vou mostrar também onde pode ser feito isso. Ou ele pode descartar, né? Então perceba que os botões, cada botão ele também ele reflete a ação, né? Então descartar significa que você tem uma ação que gera um impacto maior, né, mais negativo. E o verde, de fato, é um sinal positivo de uma ação que você está fazendo com bastante significativo, né? Então, depositar. Digamos que tivesse algum campo que eu esqueci de preencher, que ele era obrigatório, ele automaticamente ele ia informar. Você deixou de preencher o campo obrigatório. Ele faria a rolagem até os campos que faltam ser preenchidos. Bom, eu fiz a submissão, automaticamente ele vai para o meu espaço, né, chamado meu espaço. Esse meu espaço ele pode ser, quando finaliza a submissão, automaticamente ele vem para o espaço mesmo de quem submeteu, ou ainda você pode ter acesso ao meu espaço vindo aqui no ícone do bonequinho e clicando em meu espaço, e automaticamente você vai ser direcionado para cá. Aqui você pode, quem tiver o perfil de revisor, basta clicar em todas as tarefas, né? E ele vai aparecer aqui o que ele precisa fazer o processo de avaliação, de revisão. Nesse caso não aparece porque o meu perfil é de administrador, então automaticamente eu tenho a licença, a superlicença, e ele vai fazer o depósito normalmente, tá? Eu queria fazer criei uma comunidade, eu gostaria de fazer uma edição dessa comunidade. Vem aqui também, vocês podem vir aqui em editar e clicar com comunidade selecionar, ou ainda quem tem o perfil do administrador, só é clicar na comunidade e vem aqui no lápis e vai fazer a edição da comunidade, né? Então, as autorizações, né? O que cada usuário pode fazer, ou os grupos, né? Esse papel aqui, de acordo com o perfil do administrador. Quem já é administrador, você pode criar um administrador para essa comunidade, né? E determinar quem são as pessoas que têm o direito desse papel. Tem a edição dos campos, né? Caso você queira, em qualquer momento você pode modificar o nome da comunidade, né? Isso também é permitido. E nesse campo aqui das autorizações, à medida que você cria uma comunidade, automaticamente ele vai trazer esse usuário anônimo, né? Esse usuário anônimo, ele é limitado, né, o acesso dele. Então, é só para fazer a pesquisa, ler um documento, fazer um download. Então, ele não vai fazer nada além disso. Então, o anônimo, de fato, é um usuário anônimo. Então, é qualquer pessoa que não tenha outros tipos de autorização para fazer a navegabilidade, edições e tudo mais. Esse é o processo de edição da comunidade. O mesmo passo ele vai servir para uma subcomunidade e para as coleções. A diferença é o seguinte, que nas coleções você tem outros papéis que você pode atribuir para essas coleções, né? Vamos trazer o exemplo da Escola Superior Pedagógica do Bengo, pedagogia, e tem aqui a monografia. Então, se você vier aqui em editar esta coleção, então perceba que logo aqui em cima tem abas diferentes, né? Então, onde você pode fazer o mapeamento dessa coleção, você consegue mover de uma coleção para outra também, ou essa coleção deixa de existir para um espaço, passa a existir em outro. Perceba aqui que você tem as autorizações específicas para essa coleção. Uma coisa é você ter o nível de autorização para a comunidade, e outra coisa é para as coleções, né? É onde você vai definir de fato, né, que é a forma mais segura, quem são os submetedores, quem são os revisores, quem de fato já é o superadministrador vai ter acesso a tudo isso, mas você ainda pode ter um nível menor de autorização de administrador, né? Então isso vai depender muito mesmo da necessidade. Então isso é uma questão muito particular, né? Não tem como a gente trazer uma definição exata. Então isso tem um impacto muito particular. Pois não, professor Felizardo? Tiago, faz favor. Então, aqui eu posso adicionar utilizadores para começar, né? Posso colocar outras pessoas. Além dos anônimos, eu posso ir adicionando quantos utilizadores nós quisermos, por exemplo, né? Sim,
Sim, Ok. e você determinar o que cada pessoa vai fazer. Perfeito. Mas para isso, o ideal é que se, por exemplo, digamos que você vai adicionar 10 pessoas, Uhum. e essas 10 pessoas são revisoras para esta coleção, então você não precisa adicionar pessoa por pessoa. Você cria um grupo, que eu vou mostrar mais na frente, Ok. determina quais os papéis desse grupo e adiciona essas pessoas nesse grupo, porque aqui Entendi. você vai adicionar pessoas. Uhum. Então você vem aqui, você adiciona um grupo. Então você vai fazer isso. Você não precisa ficar adicionando pessoa e pessoa. Você vai adicionar um grupo. Isso torna mais fácil o papel, né? Do que ficar adicionando pessoa por pessoa. Entendi. Tá. Ok. Lembrando que comunidades, subcomunidades e coleções, elas podem ser editadas a qualquer momento, nome, descrição, autorizações. Então isso vocês podem fazer a qualquer momento. Tá? E vamos para controle de acesso. Então a gente tem aqui onde a gente vai criar os perfis das pessoas e os grupos também, né? Então nós temos aqui 2 usuários. Nós temos aqui o Daniel e temos o Danek. Eu posso pegar essas 2 pessoas, ou a única pessoa, ou mais pessoas, e adicionar num grupo. Mas se eu quiser criar um usuário, eu venho aqui em Python e eu vou criar. Então, Felizardo Costa. Pronto. Felizardo Costa. O nome, o e-mail, pronto. E pode entrar. Digamos que em algum momento Felizardo perdeu o vínculo com a instituição, né? Isso eu estou fazendo assim, criando usuários, né? Mas você tem também o processo de autenticação por LDAP. Então, pelas credenciais da instituição, você também pode fazer essa ligação e essa autenticação. Só fazer, desculpa, Thiago, te interromper, só fazer uma pontuação aqui. O fato de você estar criando o Felizardo aí, por exemplo, você ainda não está apto a fazer no login, tá? Você tem que ainda fazer o seu registro, tá, Felizardo? Isso aí é o que você pode criar as pessoas aqui para que você faça a criação daqueles grupos lógicos. Sim, mas entendi. você não consegue, via administrador, fazer o cadastro, quer dizer, pela interface, né? Fazer cadastro de nenhum usuário, com senha, né? Com o seu e-mail e tal. Isso você vai ter que... Cada um vai ter que fazer o seu autorregistro, né? Isso. Entendi. Bom, e aí, criado o seu usuário, você vai receber uma URL informando para você finalizar o cadastro, onde você vai criar senha e tudo mais. Então, se eu desmarcar aqui essa opção, você não vai conseguir logar. E então é importante que você sempre deixe habilitado essa função aqui, que pode logar, né, que pode acessar. Feito isso, colocou o e-mail, só é submeter. E automaticamente a pessoa vai receber um e-mail com a URL, onde ele vai ser redirecionado para fazer a criação da senha e completar o seu perfil, ok? Eu criei um usuário, né? Então eu vou criar agora, o grupo e adicionar alguns usuários. Então eu tenho aqui adicionar um grupo. Então eu vou criar um grupo catalogador. Eu posso colocar a descrição e submeter. Ok. O grupo foi criado com sucesso. Cadê o catalogador? Aqui. O grupo catalogador. Eu criei um grupo. E dentro desse grupo eu posso justamente adicionar as pessoas. Então eu vou adicionando as pessoas a esse grupo. E aí vai aparecer esse íconezinho aqui do mais e eu vou adicionar. Se futuramente eu quiser remover, eu venho aqui e removo esse usuário também. Membro removido com sucesso. Ok. E aí é dentro dessas coleções, né, naquelas autorizações, que você vai especificar justamente esses grupos, né, ou as pessoas mesmo, e atribuir os papéis para cada um, né? Então, você vem aqui numa coleção, você vem aqui na Escola Superior Pedagógica do Bengo, Pedagogia e Monografia. Veja que aquele depósito que eu realizei, ele já aparece aqui, viu? Porque eu tenho o perfil do administrador, então automaticamente ele vai aparecer aí para mim. Se eu não tivesse perfil do administrador, ele não iria aparecer aqui, ele ia passar desde que tivesse sido criado esse passo do workflow, né, para ter os revisores, né, e assim sucessivamente. Então, dentro de monografia, eu tenho as autorizações, né, que eu vou criar. Então, quem são os administradores dessa coleção monografia do curso de pedagogia do Departamento de Ciências da Educação? Né? Então, quem são as pessoas que podem submeter? Então, aqui eu vou criar, né?
e dentro dessa criação tem esse link aqui. Quem são os submetedores? Aí eu posso adicionar pessoas e adicionar, consequentemente, os grupos. Porque ele só vai conseguir fazer o quê? Submeter. Então aí eu vou fazer isso agora. Então eu vou vir aqui, adicionar uma pessoa. Então o Daniel, ele passa a ser... Eu vou pesquisar o Daniel e vou adicionar o Daniel como membro. Então, a partir de agora, o Daniel ele vai conseguir, dentro dessa coleção, submeter apenas. Quando ele logar, ele só vai conseguir fazer submissão, nada mais. Ah, mas eu quero também colocar o Daniel em outro passo. Não, eu me atrapalhei, não era Daniel que era para ficar nesse passo aqui, era outra pessoa. Então eu removo o Daniel e eu adiciono ele de acordo com o perfil correto. Então eu venho aqui e coloco o Daniel como um editor, ou como editor final, ou um revisor, né? Então, para cada um ele vai ter um papel. O editor final, ele vai conseguir fazer a edição dos metadados, né? E aprovar e rejeitar o item. Ou seja, ele vai fazer a leitura daquele documento que foi submetido, né? Verificar se tudo foi preenchido corretamente, né? E ele vai dizer aprovo ou rejeito. Se ele rejeitar, ele vai fazer uma descrição do que ele está rejeitando e automaticamente quem submeteu vai receber esse e-mail com essa descrição por que foi rejeitado. E na aba dele, lá no meu espaço, ele vai ter a opção de fazer a edição deste item. Então, para ele, quando ele for recusado, ele vai aparecer dessa forma aqui. Está aqui no espaço de trabalho. Então, ele vai ter a possibilidade de quê? De editar, né? Então, ele vem aqui em editar, porque ele já sabe o que ele precisa corrigir, e ele só vai corrigir aqueles pontos. E vai fazer a submissão novamente. Vai seguir esse passo e submete novamente. Quando ele submeter, automaticamente, o revisor vai voltar para o espaço de trabalho do revisor e ele vai fazer o checklist novamente daquele ponto exato, ou se ele quiser revisar tudo de novo. Então, vai depender de revisor para revisor, né? Mas se ele identificou que só existem pontos, a entrada do título está incorreta, você colocou um caractere diferente, e assim sucessivamente. Então, quem está revisando vai saber exatamente o que o usuário, quem submeteu, precisa corrigir. E ele vai lá como revisor e aprova. Pronto. E automaticamente o documento vai aparecer como depositado, que é como nesses casos aqui. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Eu queria só saber uma coisa. Sim. Depois que o documento é submetido e é publicado, ele pode ser modificado, e quem é que tem autorização para modificar? Os que estão como gestores da comunidade ou o gestor da subcomunidade da coleção podem fazer essas modificações? Então, eles podem fazer isso, né? Em geral, é o administrador que vai fazer isso. Por quê? Porque são coisas pontuais, não são coisas corriqueiras, né? Ele já passou por uma revisão, né? Então, o ideal mesmo é que não seja a mesma pessoa que revisor, nesse caso, né? Porque você tem um administrador da coleção. Então, esse administrador daquela coleção ou daquela comunidade, ele vai fazer as edições necessárias dentro daquela comunidade ou dentro daquela coleção, né? Então, ele pode, posteriormente, ele pode editar o nome do arquivo, né? E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, monografia. Ele tem aqui o item, e aqui ele tem o lapisinho para editar o item. Então, aqui é o título, né? Automaticamente, quando submete, gera essa URI. Clicando aqui, ele vai fazer o download do documento, a data, quem são os autores. E aqui ele também vai gerar a thumb e-mail, né? Que é a capazinha do documento que foi submetido, né? Então, essa thumb e-mail ela vai ser gerada de acordo com a rotina dentro do Crontab que ela for parametrizada, né? Então, você tem aqui a edição do item, e aí note que nessa edição do item, você tem cada passo que foi dado. Então, você consegue rastrear, por exemplo, quem submeteu nesse campo aqui, quem submeteu, se passou no passo do workflow, no step 1, quem foi a primeira pessoa que fez a correção, fez a edição, a segunda, a terceira, e assim sucessivamente. Ele consegue fazer esse processo de rastreabilidade, né? Porque o que acontece? Não fui eu que editei, eu não mexi. Bom,
Então vamos ver, né? Então a gente consegue rastrear quem fez as edições, qualquer alteração que foi feita em algum campo, em qualquer coisa, você vai saber quem fez a edição, quem fez a alteração desse item. Então você consegue fazer essa rastreabilidade. Então aqui você tem o estado do item, que são outras características também, porque esse item ele pode ser, esse item não poderia ser publicado na íntegra, né? Ou eu gostaria que esse item não fosse publicada até um determinado período, né, por questões de propriedade intelectual, direito autoral, tudo isso, né. Então você também pode fazer essa modificação aqui, né, esse ajuste aqui. Mas dentro do próprio formulário, você também já pode pré-definir isso, né. O item é embargado, se o item é embargado, e aí você vai colocar a data. Quem está submetendo, da data X até a data Y de agora de 27 de abril de 2023 até 27 de abril de 2024. Ele não vai, esse item vai estar embargado. Ninguém vai conseguir fazer. E aí você pode definir também, só quero que ele visualize o resumo, não faço download, né? Tem essas questões também, né? E aqui você também pode tornar o item privado, né? Ou apagar o item permanentemente. Você pode mover esse item. Digamos que não era para ele estar nesta coleção, era para estar numa outra coleção de ciências exatas. Então você vai lá e move para ciências exatas, mapeia para a coleção correta. E você ainda pode também fazer as modificações das autorizações, né? Eu queria tornar esse item privado. Vem aqui, tornar o item privado, você vai fazer a leitura e tornar o item privado. Pronto. Só quem tem o perfil do administrador que vai conseguir fazer a visualização desse item. Quem tem perfil anônimo nem vai conseguir visualizar. Eu quero tornar público o item. Pronto. Quero tornar público, mesmo processo. Clicou, vai tornar público novamente o item. E apagar permanentemente também. Eu quero eliminar ou foi duplicado, feito uma submissão duplicada, então vai lá e apaga permanentemente esse documento. Vamos lá. Eu submeti esse documento, os usuários estão reclamando que não abre, está dando um erro, está, né, corrompido o arquivo. Então você tem a possibilidade de subir um novo arquivo, né, justamente aqui no bundle original. Então você vem, se esse arquivo que originalmente que você subiu, ele está corrompido, você exclui e você vai subir um novo arquivo, né, já sem estar corrompido. Você pode testar antes de sair excluindo. Baixe na sua máquina, verifique se realmente ele está corrompido, né? Então, antes de sair excluindo qualquer coisa, tá? E aí você pode editar o item também, clicando aqui, editar o item, que é justamente editar o nome do arquivo, ou se você quiser colocar uma descrição, ou o formato, né? Era formato... Não era formato PDF, não. Era um outro formato, né? Então, vai depender do que você queira fazer, né? Então, você pode editar o nome do arquivo e tudo mais, ok? E só que eu vou cancelar porque a gente não vai fazer isso. Pronto. Perfeito. Obrigado, Thiago. Eu só vi a geração do thumb e-mail, a criação do thumb e-mail. O Thiago já fez o comando e conseguiu já para gerar o thumb e-mail, tá? Lembrando, essa geração do thumb e-mail ela não é automática, tá? Então isso precisa estar estabelecido na rotina do Chrome Tab. Não é interessante que isso esteja parametrizado para rodar a cada 5 minutos, porque não há necessidade mesmo. Então, define o horário dentro da rotina do Chrome Tab para que gere essa thumb e-mail, tá? Então, todos os documentos vão... Fala, Thiago. Não, eu ia falar com você que, assim, num caso muito específico, né, seguindo todas essas regras aí que você comentou já adiantou, mas agora você pode realizar ele pela interface, né? Então, se você quiser fazer aí agora para poder mostrar, ou quando você for submeter um novo item, a gente faz o processo da geração do thumbnail pela interface também. Então, essa é a thumbnail. Aqui dentro dessa visualização simples dos itens, né, você tem informações básicas, né? Então, você tem o título, a URI, a coleção que ele está, o arquivo, a data, mas você poderia ter outras descrições também, se for o entendimento da instituição, né? Eu gostaria que aparecesse o resumo, eu gostaria que aparecessem as palavras-chave, né? Então, essa é uma visualização muito básica mesmo, tá? Mas pode aparecer uma visualização muito mais extensiva
dele, tá? Do item. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo, para mim, pelo menos, não sei dos outros. Para Perfeito. mim também está tudo bem. Nos outros está tudo bem, doutor. Maravilha. Ok. Então, sigamos. Na busca no painel da administração, né, dos itens, você também, se você não quiser, como administrador, verificar, editar o item, coisas desse tipo, aqui na administração, na busca administrativa, clicando aqui, você tem outros acessos, né? Que é o tornar privado, é o mover, é o editar o item, é o deletar, né? Então, tudo isso você também pode fazer, né, na busca administrativa, né? Então, agora, lembrando, somente quem tem o perfil de administrador. Ah, eu sou bibliotecário da instituição e eu gostaria... Bom, aí são as regras que começam a ser estabelecidas para determinar esses acessos, né? Então, não é interessante que todo mundo tenha acesso a todas as ferramentas, salvo for o entendimento, né? Mas não é interessante que todas as pessoas tenham os mesmos acessos, né? Então, cada perfil, né, seguir essa regra de ter o seu devido papel, tá? Isso cria uma coerência melhor, isso traz segurança maior, né, também respectivamente, para o repositório, tá? Uma pergunta Sim, aqui. professor Felizardo. Qual é o melhor documento para estabelecer esses acessos? A política A de política. povos, A política do repositório. Ah, ok, tá. A política do repositório, né? Beleza. Sim. O que for ditado na política, a política é a lei, é a lei do repositório, é o que vai... você pode criar adendos, você pode... Pois não, Euclides? Assim, eu por acaso também tinha uma questão, mas é relacionada mais com aspectos assim, com o aspecto geral, por exemplo, do repositório que o Tiago esteve a apresentar. Eu notei que em alguns pontos aparecia expressões em inglês, outros em português. E eu queria saber se é possível uniformizar isso ou se calhar é mesmo um bug do próprio Não, fique tranquilo, Euclides. Só são chaves de tradução mesmo, tá? Lembre que aqui é um ambiente de teste mesmo. Você pode definir... Aqui é porque, como a gente libera geralmente para os clientes fazerem os testes, né? Então, automaticamente a gente já define os 3 idiomas, né? Certo. Português do Brasil, mas tem o português também de Portugal, né? Tem o espanhol, tem o inglês e assim sucessivamente, né? Então, à medida que ele for... Aí, nesse caso de Angola, né? Nós podemos definir que o idioma, quando as pessoas acessarem, é o português de Portugal. Então, sim, que na verdade, muitas das vezes, em algumas ferramentas open source que já fui utilizando, não faz a tradução fiel em todos os subitens que existem. Por vezes, um ou outro sítio, a pessoa pode até definir para português e num outro sítio aparece. Em um campo ou outro, né, pode ainda não ter a tradução, né, literal, mas a gente sempre vai aproximar essa tradução de forma literal, da forma correta, né? Nesse caso de Portugal, a gente vai precisar, assim, imensamente de vocês, né? Porque o que alguns termos são para nós não é o mesmo para vocês, né? Então, a gente sempre... Isso vai ser para e passo. Pode ficar tranquilo, tá? E aproveitar para perguntar o seguinte, vocês têm uma variação do português, tipo um PTAN, um português de Angola, por exemplo? Isso é uma dúvida minha, tá? O doutor Sacanini pode responder essa pergunta, né? Uma boa pergunta. Posso responder? Sim, posso responder. Nós ainda não temos, como tem o Brasil e Portugal, nós para todos os efeitos usamos a variante de Portugal, enquanto não temos a nossa sistematizada, então usamos a de Portugal. Então, não ficará mesmo com o PT por enquanto. Mas nada impede, como o Thiago falou ali, nada impede que vocês customizem o português de Portugal para ficar mais próximo dos termos que vocês utilizam aí em Angola. Exatamente.
Ou seja, apesar do próprio DSpace fazer a tradução de forma automática através dos idiomas que eles apresentam, no ponto de vista do desenvolvimento, ainda assim é possível fazer a alteração de alguns termos. Né? Sim, Sim. na verdade você pode alterar a qualquer momento, tá, Euclides? Existe um arquivo, um conjunto de arquivos que faz essa associação dessa chave que tem aí, por exemplo, tem o search.searchform.placeholder. Essa chave, ela tem uma em português, ela tem no arquivo do inglês, ela tem no arquivo do francês, ela tem no arquivo do espanhol. E aí, a cada vez que a gente pode fazer uma variação, inclusive, desse PTPT, que seja específico para o repositório de vocês, para trazer os termos de vocês. E esses arquivos, eles estão todos disponíveis na distribuição do próprio repositório, né, do próprio DSpace. Só que, como é uma contribuição também comunitária, nem todos os idiomas né, contemplam aí que todas as chaves do software inteiro foram traduzidas adequadamente. Então, é por isso que você ainda vê aí algumas que não foram, algumas que já foram e algumas que, às vezes, até a gente mesmo altera para poder estar mais em sinergia com a aplicação daquele repositório. Né? Ok. Percebi, ok. Muito obrigado. Tiago, você ainda está com o showroom aberto? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tem mais alguma dúvida? Nesses momentos é sempre difícil de encontrar a pergunta, né? Tem muita informação, né, Felizardo? Tem muita informação. Mas eu colocaria uma pergunta que se calhar é da última formação, que era para pensar, pensando um pouco na questão que o Tiago colocou no início, sobre o desenho do layout. É preciso que a gente tenha ele pronto antes de iniciar a instalação ou não necessariamente? Não precisa. Assim, Felizardo, nós podemos disponibilizar esses layouts que nós temos desenvolvidos aqui, desenvolvemos, né? Sim. Porque a partir deles vocês podem ter uma ideia e reunir o melhor de cada layout, né? Entendi. Então, isso pode até acelerar o processo, né, para vocês, né? Ser mais otimizado, né? Pelo menos é o que a gente acredita, né? Se isso é possível, então se calhar eu acho que é uma alternativa que a gente gostaria de usar, sim. E uma das coisas até que eu acho que é interessante a gente, de repente, até valorizar, a gente tem feito algumas coisas aqui associadas à questão de acessibilidade, tá, Felizardo? Ok, entendi. Então, assim, eu sei que essa não é a preocupação primordial nesse momento, né, porque só de colocar a ferramenta para poder fazer a disseminação do conhecimento já é alguma coisa, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode até fazer, a gente tem algumas implementações aqui já para a parte de acessibilidade, o Thiago depois pode mostrar aí. Já estudadas, né, aqui e tudo, né, com todos os itens, alto contraste para quem é disléxico e outras situações, né? Então isso é uma coisa que a gente de repente pode colocar já no repositório, o repositório já pode nascer nessa condição, né? E a gente aproveita para valorizar um pouquinho aí esse trabalho também, tá? Perfeito. Eu acho que é ótimo. Acho que não é problema nós nos anteciparmos, né? Porque no final das contas a gente conseguiria apresentar muito mais do que aquilo que o Ministério e a União pensavam, né? Se calhar eles estão à espera de uma ferramenta muito básica e assim já seriam 3 coisas que seriam novidades para eles, né? A questão do Bufine, que vocês sugeriram logo no início, a interligação com a CPLP, que vai acontecer também logo que se fizer a instalação do repositório, e agora a acessibilidade, né? Então, eu acho que seria interessante nós fazermos esse exercício, sim. Valorizaria muito o trabalho que a gente está fazendo também, né? Eu ia deixar para encerrar o treinamento com essa chave de ouro, sabe, Thiago? Mostrar essa ferramentazinha. Me antecipei? Não. Eu tenho certeza que eles ficaram assim, com ansiedade para conhecer a ferramenta agora. Então tá bom, agora, então tá certo. Eu não sei se todos os que estão aqui na sala entendem a acessibilidade, porque aqui temos estudantes. E aí, se calhar, não sei, vocês queriam falar um pouquinho sobre
Ao apresentar a ferramenta, acho que já vai dar para explicar um pouco qual é a ideia, não? Claro, claro. Sim. Deixa eu só finalizar o ponto aqui do Claro. aspecto dos metadados, né, dos registros, e aí eu passo para findar com o aspecto da acessibilidade, tá? Perfeito, perfeito. Bom, a gente tem aqui na aba registros, né, os metadados. Então, a versão do DSpace, ela já traz uma infinidade de metadados já mapeados. Mas é possível que um ou outro aspecto de metadado ainda não tenha sido contemplado, né, nessa ferramenta, e ele pode ser adicionado em 2 momentos. Na interface, que é onde eu vou mostrar, e também ser adicionado no formulário de submissão, né? Então, porque terão vezes que vocês podem adicionar no formulário aqui na interface e não adicionarem no formulário de submissão. Então, isso vai gerar um erro, tá? Então, não vai ser reconhecido nem no formulário de submissão e vai dar uma quebrada no sistema e vocês vão perceber que vai ter um erro e vão, poxa, mas o que foi que eu fiz de errado? Eu adicionei o metadado. Não, é necessário também adicionar lá no formulário para que não tenha esse tipo de problema, tá? Pois não, Tiago, por favor, eu não entendi. Você podia repetir? Eu fiquei perdido um pouco com o que você falou. Você podia repetir? Tá, sim, claro. Os metadados, eles são... É um esquema, né, que permite que você faça a descrição de um dado e ele acaba gerando uma informação. Então, para cada tipo de entrada de dado, né, e eu estou simplificando esse aspecto do metadado mesmo, na fala para clarificar o entendimento, ele vai, você pode tornar esse metadado, ele pode ser somente um elemento. E o que seria esse elemento? Um título. Então, um elemento é um título, que seria um title, mas eu posso qualificar esse dado, dizer que qualificação é essa? Que tipo de qualificação é essa? É dizer exatamente o que significa aquele dado, o que é aquele dado. Porque é muito costume, né, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas utilizarem os metadados somente o elemento e não qualificaram esse elemento, né? Ou seja, eu digo que isso aqui é só um title, mas eu pego esse mesmo elemento title e eu replico ele para o campo de título alternativo. Então, isso não é um tipo isso não é uma qualificação. Isso já é um outro tipo de entrada de dado, e eu acabo qualificando também essa outra entrada de dado, né? E assim sucessivamente. Por quê? Isso torna muito genérico, porque título pode ser qualquer coisa. E quando eu adiciono um qualificador, eu digo exatamente o que significa aquele elemento, aquele dado. Então, esse dado ele pode ser adicionado via interface, mas para e passo ao formulário. Então, não pode só ter em um lugar ou no outro, tem que estar nos dois. Vem aqui nos metadados, né, em registro metadados. O esquema utilizado é o Dumblecore, mas existe a conversa aí para a gente utilizar o OpenAir, então isso ainda pode ser um pouco mais discutido mais na frente, mas só para mostrar para vocês também a extensão da ferramenta, né? Então, para adicionar o metadado, vai em registro metadados e clica aqui no nome Space. E aí, só para simplificar, percebam, o que eu falei a respeito do elemento e do qualificador. Eu tenho aqui uma pessoa que é contribuidora. Então, qualquer pessoa pode ser contribuidor, concordam? Qualquer um. Mas eu posso qualificar esse contribuidor. Eu posso dizer exatamente o que aquele contribuidor fez dentro daquela produção científica. Seja um material instrucional, seja um software, seja uma nova forma molecular, seja o que for. Eu posso dizer exatamente o que cada pessoa contribuiu, da forma que contribuiu. Então, ele pode ser um orientador, então ele é um contribuidor orientador, ele é um contribuidor autor, então ele que contribui de forma autoral mesmo, então você pode ter mais de um autor, né? Ele foi um editor daquela obra, daquele tipo de produção, ele foi um ilustrador, ele teve um outro tipo de contribuição, né? Então eu dou qualidade, qualifico e determino exatamente o que cada pessoa fez ou o que cada dado significa, né? Então, isso possibilita que você tenha um processo maior de interoperabilidade com outros repositórios, mundo afora, e que também dê uma maior visibilidade, de qualidade também nesse processo desses dados que serão inseridos no repositório de Angola.
E isso é um aspecto que tem um impacto muito positivo, né, e significativo dentro dos próprios repositórios, né? Só para dar outro exemplo aqui para vocês. Quando eu estou falando de, por exemplo, o identifier. Eu tenho aqui o identifier, ele poderia ser só identifier, mas identifier pode ser qualquer coisa. Mas quando eu digo, esse tipo de identificador, ele é um ISBN, ele é um ISSN, ele é um DOI, né? Então, isso permite que até o usuário mais leigo consiga perceber a qualidade desse dado, né? Então, tem essas características também. Então, a gente não pode ficar só no elementos, utilizar esse elemento, replicar ele em 3, 4, 5 entradas de dados e achar que está tudo certo, né? Porque não está, porque a gente vai, de toda forma, a gente tem que atribuir, trazer uma diferença. Ele pode ser um identifier 1, 2 e 3, mas o que significa 1, 2 e 3 exatamente? Quando as pessoas verem, por exemplo, nesse caso dos identificadores, um DOI, eu vou colocar lá identifier 1, identifier 2, identifier 3. Sinceramente, se eu olhar para um identificador do DOI, for um usuário comum, eu não vou saber o que é aquele identificador. Se eu não digo para o meu usuário o que é aquele identificador. Para mim, só são números e não sei o que significa. Eu olho para aquele identificador e tem lá, é do ORCID, ok. Mas cada identificador tem suas características, né? Justamente para não criar esse processo homônimos, né? De homônimo para as identificações, as autoridades e assim sucessivamente, né? Então, esses elementos, o elemento mais qualificador possibilita que qualquer pessoa possa interpretar de maneira correta o que é aquele dado, né? E ter essa de forma mais clara, né? Então, se eu quiser adicionar um elemento e um qualificador do metadado, antes de eu adicionar, eu preciso verificar nessa listagem se ele já existe. Se ele não existir, tudo bem. Aí eu venho aqui e crio esse elemento. Eu tenho publish, sei lá, um qualificador, um camp. Só um exemplo, tá? E a nota de escopo. O que é esse campo do metadado? Né? Ele significa que é o campus da universidade, por exemplo. Então, quem estiver enxergando, quem for submeter, lá o escopozinho, aquela nota, né? Ele vai saber exatamente o que é esse campo que ele está preenchendo. Então, tudo isso é para dizer assim, usuário, você não tem como errar, e cada passo que você está dando é dessa forma, né? Então, isso traz mais clareza, transparência também para todos os processos, tá? Ok. Eu não vou adicionar aqui o metadado, mas só para mostrar para vocês. Fiz isso, clique em submeter e já foi. E aí esse mesmo metadado que foi adicionado aqui, criado aqui na interface, tem que ser adicionado também através de linha de comando, no formulário de submissão. Tudo bem até aqui, pessoal? Não, Thiago, é muita coisa. Fiquei confuso. É normal. Fiquem tranquilos. A mesma coisa para os formatos, né? Será que o DSpace suporta arquivos ou extensão MP4, XVID? Será que MKV? Será que suporta? A dúvida que vocês tiverem é só vir aqui em formatos e verificar quais são os formatos de bitstream que são suportados pelo DSpace, né? E ele vai dizer aqui, isso é um tipo, é um suporte desconhecido. Então, ele pode suportar ou não na hora de fazer o upload daquele tipo de documento, né, daquele objeto, né? E os demais ele tem lá. PDF é conhecido e assim sucessivamente. Vocês podem também adicionar outros formatos e tornar que ele passe a ser conhecido esse tipo de formato também, desde que não tenha sido contemplado aqui, não já esteja contemplado. Então, vocês percebam que a quantidade de formatos suportado pelo DSpace hoje, ela é muito extensa. Então, não tem mais aquela, eu não consigo submeter mais um calc. Quem lhe disse? Né, o formato. Então, hoje você já suporta tudo isso, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Mais ou menos, né? Tranquilo. Bom, para quem é mais da área de informática, né, também, e digamos que tenha mais algum bibliotecário aqui que eu não conheça, né,
eu estou fazendo o usuário está fazendo a pesquisa e não está recuperando, ou não aparece isso, não aparece aquilo outro, né? Então hoje você tem esse painel também, que já existia em outras versões, mas não dessa forma intuitiva, né? Quer dizer que realmente essa aplicação está funcional, ela está habilitada e funcionando, né? Se ela estivesse inabilitada, se ela não estivesse habilitada, ela também mostraria aqui, não estaria com esse chequezinho em verde, ele estaria com outro formatozinho, estaria com um xizinho, né? Meu solo aqui tá com xizinho, professor Felizardo. O que é que está acontecendo? Bom, deve ter algum problema no solo, e aí vai inspecionar para ver qual é o problema exatamente, né? Aí tem também aqui a parte para informar qual a versão do aplicativo, a porta que está o solo, o servidor SMTP, né? Então, tudo certinho, tá? A versão do Java. Então, quem for mais da área de informática também, essas informaçõezinhas podem ser úteis, né? Para qualquer dúvida, né? Que às vezes o usuário diz que tem uma situação e essa situação não existe, né? De fato, né? E agora, por fim, né, eu vou mostrar a ferramenta de acessibilidade que o Thiago falou, né? Nós já fizemos testes com algumas ferramentas para ver aquela que funcionava. E a acessibilidade, ela é um ponto muito crucial quando a gente fala de acesso à informação e ao conhecimento. Claro, existe uma linha tênue ainda no aspecto de acessibilidade, e existem coisas que precisam ser melhor difundidas. E se tratando isso da acessibilidade, né, o DSpace, na verdade, a partir da versão 7, ele já passou a ter esse cuidado, e a acessibilidade não é só zoom e ter um intérprete, um avatar como intérprete de Libras, ok? E nem o contraste, não é só isso, é muito mais que isso, porque existem outros tipos de deficiências, né, que às vezes as pessoas desconhecem, né? Poxa, eu não estou compreendendo aquele texto, né? De repente você tem dislexia e você não sabe. Eu vejo a camisa é azul, mas eu vejo ela preta. Então, às vezes você acha que é só porque você está andando muito tempo no sol e você pode ter daltonismo e você não saber, né? Você pode ter uma hipersensibilidade, né? E não saber. Então, existem diversos tipos de deficiências que elas precisam também ser integradas e possibilitar esse aspecto de acessibilidade para esses usuários. E aí, falando um pouco do DSpace, se vocês notarem, eu estou passando o curso aqui no globozinho do idioma, ele aparece um títulozinho, um title. Então, ele diz que isso é uma característica de idioma, de acessibilidade também, para a regra da W3C, que é quem faz a regulamentação, quem dita as diretrizes no aspecto de acessibilidade para a internet. Então, ícones que não tiverem a tradução, né, não se disser o que ele de fato significa, você não tem um site acessível. Você não tem uma plataforma acessível. E notem, quando eu passei o cursor em cima do ícone do globozinho, que é do idioma, o seletor, ele me disse que ali é um seletor de idioma. Por quê? Porque os softwares que fazem os leitores de tela, né? Então, Para os cegos, né? Isso, exatamente. Para quem tem deficiência visual. Né? Ou baixa visão, tudo mais. Então, assim, ele não vai conseguir interpretar isso como... Ele pode dizer que é qualquer outra coisa. Mas quando eu adiciono um title para os ícones, ele diz, olha, isso é um seletor de idioma. Então, eu já sei o que eu vou fazer ali. Quando eu clico, ele vai automaticamente, vai passar o cursor e ele vai dizer, é o português do Brasil, é o espanhol, né? E assim sucessivamente, né? Então, obrigatoriamente, ele vai dizer, esses ícones têm que ter essa característica também de acessibilidade, esse recurso, né, intrínseco já nativo do próprio DSpace. Então, no bonequinho ele diz aqui, se você clicar na setinha, ele diz sair. Então você clica e você vai na navegabilidade e ele vai dizer sair. E uma outra característica importante de acessibilidade é que todos os links, eles têm que direcionar de fato para onde ele está apontando. Porque imagine o seguinte,
você tem aqui Escola Superior Pedagógica do Bengo. Quando você clica, vai aparecer a Escola Superior de Angola. Não tem nada a ver, né? Então, esses aspectos de acessibilidade também, de redirecionamento, isso cria uma confusão nos leitores de telas, nas pessoas que têm baixa visão e cegueira, né? Então, não é só o zoom, não é só a inversão de contraste, não é só isso, né? E aí nós conseguimos encontrar uma ferramenta que atingisse um número maior de pessoas que têm alguns tipos de deficiência, né? E que, assim, tem trazido um resultado muito significativo. Eu acredito que, para o repositório nacional de Angola, também vai ter uma característica muito positiva. Porque, assim, é um plus que ninguém vai esperar. Então, poxa, mas a gente está pensando lá na frente. E é esse widgetzinho aqui. Ele fica fixo, né? Você faz a rolagem, mas ele vai ficar fixo, né? Quando o usuário clicar e perceba, olha, ele diz, ó, menu acessibilidade. Tem um ícone. Um ícone não representa nada para um leitor de tela, por exemplo. Quando você clica, ele vai aparecer. E aí você pode superdimensionar esse recurso da acessibilidade, né? Que é pessoas que têm baixa visão, né? Então já melhora esse aspecto, né? Então não é só zoom. Perceba que não é só zoom, né? Isso já para pessoas que têm baixa visão. Então nós temos aqui o contraste, e o contraste não é só deixar num tom mais claro e num tom mais escuro. Não é só isso. Existe a inversão de cores também, né? Então, quando eu faço o primeiro clique, percebam, eu tenho cores invertidas. O segundo clique, eu torno o contraste escuro. O terceiro, né, o contraste de luz, porque podem ter pessoas que têm hipersensibilidade, como eu falei, tudo mais. No quarto clique, ele volta à normalidade, né? Então, links destacados. Então, onde tiver link, ele vai destacar. Percebam, tudo aqui tem link, né? Então, ele vai apontar para algum lugar. O texto, né? Então, você tem um zoom, e não só para o texto, né? Mas para as ferramentas também, né? Os ícones. Você tem o espaçamento de texto. Você ainda tem... tem animação, né? Digamos que tem uma animação, você pode parar ou reproduzir animações, que digamos que esse banner fosse um banner automático, então eu poderia parar ou reproduzi-lo. Você pode ocultar imagens, então digamos que tenho imagens para cada comunidade aqui, eu clico e ele some, ou no banner, ele mesmo some, né? E aí tem a dislexia, para quem tem dislexia. E aí é um ponto, assim, muito significativo, que isso é validado por alguns colaboradores nossos, né, que eles têm dislexia, outros têm hipersensibilidade, outros têm daltonismo, e eles testaram a ferramenta e validaram, tanto que hoje eles continuam usando essa ferramenta. Então você tem a dislexia amigável, e pra gente, quem não tem, cara, aparentemente só fez mudar alguma coisa. E aí você tem uma fonte legível, você tem volta para a fonte normal, e para quem tem a dislexia amigável, né? O cursor também, então ele se torna um cursor grande. Você tem a máscara de leitura. Você tem o guia de leitura. Você tem a altura da linha. Você tem o alinhamento do texto, né? Então, alinhar ao centro, à esquerda. Lembrando que, pelas regras de acessibilidade da W3C, todos os textos têm que ser margeados à esquerda. Não pode ser centralizado, nem nada disso, né? E a saturação também. Percebam que ele vai mudando, baixando a saturação das cores, né? Alta saturação e dessaturar. E aí ele volta normalmente para o seu status, né? Então, professor Felizardo, essa é a ferramenta de acessibilidade, né, que a gente pode integrar ao projeto, né, e que vai dar um outro patamar, né, para o projeto, né? Trazer uma nova perspectiva para o projeto, né? Então, a gente vai conseguir incluir muitas pessoas, né?
que até então não conseguiam ter acesso à informação técnica científica, né, com acessibilidade, e isso não é um cenário ideal, né? Isso depende da comunidade da qual pertencemos, né? Acho que isso, o acesso à informação e ao conhecimento, ele tem que ser algo democrático. Essa era a segunda parte do nosso treinamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Essa é a ferramenta da Space, né? Um pouco das suas funcionalidades, né? Dessa dinâmica, e eu espero que tenha elucidado todas as dúvidas, né? E contem conosco. Bom, estávamos aqui a conversar no chat, que ela é fantástica. Eu estava a pensar que seria basicamente aquela da lupa, né? E o leitor, mas ele é multifacetada, de fato, né? Ela está muito boa, como disse o Euclides, está top. E aí, eu acho que não há dúvidas, a gente vai integrar, né? Vamos integrar. Ainda aqui não tem como fazer diferente, inclusive. E já agora, Tiago, acho que teu microfone está no mudo. É força do hábito, força do hábito. Bom, eu acho que é isso. A gente ainda tem um tempinho aí, quem quiser tirar mais alguma dúvida, pontuar algo mais, a gente está à disposição. Euclides, você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar ao facto da ferramenta ser mesmo muito boa e acrescentando aquilo que o Dr. Felizardo disse, diante de tamanha vantagem que podemos ter utilizando ela, acaba por ser obrigatório ter de adicionar e tornar também o software ou a aplicação mais inclusiva, uma vez que é um repositório nacional, normalmente coisas nacionais do governo utiliza-se de dinheiro público, e há muita gente que se sente discriminada, quanto mais na nossa realidade, e ter uma ferramenta com essas funcionalidades todas, para além de dar essa possibilidade da inclusão, dá também uma outra imagem à própria empresa que vai implementar, nesse caso, a sua imagem, e mostra como se está comprometida com a questão da inclusão. Portanto, é isso que eu queria pontuar e acrescentar. Eu vou